agora. A gente poderia apresentá-lo como doutor em teologia, mestre em teologia, que é o que ele é, né? Que há 36 anos trabalhando com pessoas em situação de vulnerabilidade, mas que ele gosta de ser chamado pelo pessoal da casa é o Macarrão, né? Ele o pessoal chama de Macarrão, porque ele é o Paulo Capelletti. Então receba com todo carinho, Paulo, ou como o paulista fala, Paulo Capelletti, né? Vai ministrar para nós. Vem cá, Macarrão. Vocês se preparem para receber uma palavra de Deus que vai tocar teu coração com certeza. Amém? A casa é sua, meu irmão. Fique à vontade aí. Muito obrigado. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 16, verso 24. Bom, eu quero desde já agradecer a oportunidade de falar para vocês. Oi. É isso. Nós somos irmãos de sangue, né? Irmãos de sangue de Jesus. Olha lá, fala Férez, mano. Ai. Ai, cara. É outro cara que parece com o Sérgio Reis, né? Eu quero agradecer muito a oportunidade e o privilégio de falar para vocês. Eu quero agradecer também a você que me ouviu ontem. E levo você no meu coração já. E que Deus possa falar hoje de novo conosco. E para mim é muito bom e um privilégio estar aqui. E na verdade eu tenho muita dificuldade de falar em público. E tenho TPM, né? Tensão pré-mensagem. Então é uma dificuldade tremenda para mim falar. E é isso. Muito obrigado. Todo mundo achou o verso 24 do capítulo 16 de Mateus? Amém? Ah, você achou porque já está aqui, né? Então, tá legal. Tudo certo. Então, hoje, eu fiquei pensando em como nós devemos compartilhar as coisas para que a glória de Deus se manifeste. E uma das marcas da igreja, ela precisa ter de volta essas marcas. E é a marca do discipulado. Porque quando nós discipulamos não pessoas para se parecer conosco, mas pessoas para se parecer com Jesus, em todas as suas atitudes. Eu não tenho que discipular pessoas que vão falar igual a mim, vão viver igual a mim, ou vão vestir igual a mim, mas que as pessoas possam se parecer com Jesus na forma de nós ensinarmos como Jesus ele faz. E o discipulado também não é algo que eu ensino, você aprende. Discipulado é uma troca de conhecimento. O que eu conheço, passo para você, e o que você conhece de Jesus, você passa para mim. E o discipulado também é uma forma de você moldar pessoas para que elas se pareçam com Jesus. Então é uma das coisas que nós temos que fazer. Quando nós começamos a nos parecer com Jesus, com certeza as qualidades que Jesus tinha também há de aparecer em nossa vida. Então é algo que tem que marcar na nossa vida. Nós temos que ir atrás de pessoas e atrás de discípulos que possam nos ensinar a sermos iguais a Jesus. E então esse discipulado é um chamado escatológico. Então, discípulo não é simplesmente alguém que vive aqui intensamente para engrandecer só a Deus, mas ele tem um compromisso com o futuro do mundo. Então, nós que somos discípulos de Jesus,
nós temos um compromisso com o futuro desse mundo que está aí. E se nós nos parecermos com o mundo, nós não vamos ser discípulos de Jesus. Porque se nós queremos ser discípulos de Jesus, uma dessas qualidades é não se moldar ao mundo. Então nós temos que fazer com que o mundo ou a sociedade olhe para nós e fale, eu quero ser igual a esse cara. E não diferente. O que está acontecendo hoje é a igreja olhando para o mundo e dizendo, eu quero ser igual a esse cara. E o cara é Jesus, não é outra pessoa. Então, diante disso, eu separei esse texto para que a gente possa pensar no Cristo que veio para nos buscar. Amém? E você tem que pensar que todas as suas atitudes refletem no futuro para esse mundo que nós estamos vivendo. Então, por isso que o mundo está esse caos, porque a igreja deixou de ser discípulo, e por deixar de ser discípulo, ele não está se comprometendo com o futuro do mundo. Então, vamos ler juntos. Verso 24 em diante diz assim: Então, Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai e com os anjos, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tem feito. Garanto a vocês que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo do seu reino. Amém? É isso. Vamos orar? Querido Deus, nós te amamos. Queremos de verdade, Deus, declarar que estamos querendo mudar de vida. Queremos nos arrepender dos nossos pecados. Queremos estar mais parecido com o Senhor nas nossas atitudes, na forma de viver, no jeito de agir com o outro. Então, Senhor, no nome de Jesus, abra o nosso coração, tire toda a barreira de comunicação que possa existir nesse lugar e que sua palavra possa ser cravada na nossa vida ao ponto de nós estarmos juntos com o Senhor e que o nosso futuro possa estar nas tuas mãos e que nada e ninguém possa tirar a atenção que o Senhor quer que a gente tenha com a tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Joia. Esse é um texto clássico do discipulado, mas é uma das coisas que nós precisamos entender. Quando Jesus ele diz, siga-me, porque você já tomou a sua cruz, você já negou a você mesmo, e agora você tem que segui-lo. Esse siga-me no original, ele está num verbo chamado gerúndio. E esse gerúndio significa que é seguir Jesus até a cruz e ultrapassar a cruz para o futuro. Ou seja, é uma continuidade. Em tudo que você vai fazer, você tem que seguir Jesus. Então Jesus ele está dando essa palavra de siga-me para que a gente possa ultrapassar o sofrimento e viver na eternidade. Agora, Jesus também ele diz no Sermão do Monte que nós temos que orar, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, aqui na terra como é feito lá no céu. Jesus ele está lá e está aqui. Nós temos um amigo chamado Espírito Santo, que ele é Deus, e que ele nos leva a ter a orientação e a vida que ele quer que nós vivamos, se nós entregamos a vida a Jesus. Então, a conversão faz com que a gente tenha um compromisso com o futuro das pessoas que estão do lado de fora. Tudo o que fazemos, podemos lançá-la no inferno como levá-la para o céu. Então, nós temos que ter essa responsabilidade, porque tudo o que Jesus fez, ele fez para que as pessoas pudessem ver que o céu é algo melhor do que aqui na terra. Mas nós temos uma responsabilidade social
diante desse fato, para que as pessoas possam perceber que nós estamos vivendo para Deus e que nós estamos vivendo para Jesus. Então, diante desse fato de segui-lo até ultrapassar a cruz, nós também precisamos ter as atitudes que Jesus teve. E uma das atitudes que demonstram no Evangelho quem Jesus é porque quando nós olhamos para Jesus, nós percebemos que Ele é bondoso. Então é algo que marca a vida de Jesus, é a bondade. Tanto marca a vida de Jesus a bondade, que Pedro, quando vai dizer para o palmeirense que ele é discípulo de Jesus e que ele veio falar sobre Jesus, lá em Atos 10, ele vai dizer para Cornélios da seguinte forma: você não ouviu dizer desse Jesus que veio de Nazaré, atravessou a Galileia para chegar em Jerusalém, durante 3 anos ele fez o bem. Essa é a identificação e a definição que Pedro trata. É um corintiano falando para um palmeirense, né? Porque Cornélio ele era italiano. E Pedro era corintiano porque ele não entendia muito as coisas. Então é algo que identifica os dois. Então, Pedro falando, é a primeira vez, né, na história que um corintiano faz um palmeirense se converter, né? Então, é algo que aconteceu. Pedro falou para ele a respeito de Jesus. E quando Pedro fala para Cornélios, ele está identificando quem é Jesus, definindo quem é Jesus. E Pedro define Jesus como aquele que faz o bem. E é algo que quem quer ser discípulo de Jesus também precisa fazer o bem. Também precisa ter atitudes de fazer o bem, de levar o bem adiante. Por que sofremos nessa terra? Porque nós estamos de verdade trabalhando com vingança e também com retribuição. Quem faz o bem não pode se vingar e não pode retribuir o mal com o mal. E é isso que Paulo vai dizer na carta aos Romanos. Paulo vai dizer na carta aos Romanos que nós temos que deixar a vingança, capítulo 12, nós temos que deixar a vingança para Deus fazer. Ou seja, Paulo está dizendo que nós que somos bondosos, precisamos de verdade deixar a vingança com Deus. Ou seja, Deus nos tira o direito de nos vingarmos. E essa é uma das condições de nós fazermos o bem. Porque nós temos que fazer o bem até para quem faz o mal. Essa é a realidade. Se teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá de beber a ele. E é uma das coisas que nós somos induzidos muitas vezes pela sociedade, por amigos, a não fazer o bem. Mas se nós queremos nos parecer com Jesus, se nós temos a vontade de sermos discípulos de Jesus, nós temos que fazer o bem. Paulo também vai dizer a respeito da maldade. E que nós, por sermos humanos ou desumanos nas nossas atitudes, muitas vezes nós deixamos de fazer o bem e fazemos o mal, mesmo querendo ser discípulo de Jesus. Eu tenho falado para os meus amigos e para os meus filhos lá na minha casa da seguinte forma: quando uma pessoa chega nova, eu falo, cara, eu quero muito parecer com Jesus, mas às vezes o diabo vai estar aqui e ele vai me usar. Então cuidado, né? Porque quando eu estiver bravo eu vou passar o trator por cima. Mas eu não quero fazer isso. Então, eu digo a esse rapaz ou a essa menina que chegou, eu falo, olha, vai ter dia que você vai me magoar, eu vou te magoar, vai ter dias que nós vamos brigar, você vai brigar comigo, eu vou brigar com você. Mas no final, o que nós temos que fazer? Nós temos que nos perdoar, colocar uma pedra em cima e continuar a vida. Porque nós somos também desumanos. Nós queremos ser humanos igual Jesus, mas nós chegamos a ser desumanos em algumas atitudes quando fere a nossa vida. Então essa é uma das coisas que Jesus ele deixa muito claro, que o Evangelho deixa muito claro, que os apóstolos deixam muito claro. Até Tiago vai dizer que aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, esse peca, ou seja, está longe da vontade de Deus, deixou Deus de lado, foi a soberba que tomou a conta de você, porque para mim o orgulho é a fonte de todo o pecado, né? É o início de todo o pecado.
né? Tomás de Aquino, eu acho que tinha razão, mais do que Calvino, mais do que Lutero, porque a gente fala da desobediência. Mas a Bíblia diz que a queda, a soberba precede a queda, ou seja, a pessoa orgulhosa, com certeza, lá na frente ele vai tomar um tombo. E aí nós temos que levar esse cara para levantar de novo. Então o bem faz parte da vida cristã, faz parte do discipulado. Aqueles que estão discipulando uns aos outros deveria de motivar o outro a fazer bondade aonde ele estiver, da forma que ele tiver, do jeito que ele andar. E aí nós temos que olhar para nós, que as nossas atitudes muitas vezes não condiz com a bondade que Jesus quer que a gente tenha. E é algo que nós precisamos mostrar para o mundo, porque nós temos um compromisso com o futuro da sociedade. E nós precisamos fazer o bem em todos os lugares. E não só aonde tem crente, aonde não tem crente. Nós temos que fazer para as pessoas que nem mesmo nós conhecemos. E é algo que nós temos que ter uma ação para fazer bondade. E todos nós podemos fazer coisas pequenas que vão de verdade mostrar para a pessoa que Jesus está vivo. É aquilo que nós falamos no capítulo 5 de Mateus, verso 16, que vai dizer, quando as suas boas obras o homem vê, eles vão glorificar a Deus que está no céu. Então eles vão provar que Deus está vivo. Ou seja, o futuro vem para o presente através da bondade que nós temos. Porque o futuro no céu é bondade. Ou seja, o reino de Deus, lá no reino de Deus, tem bondade. Então, se tem bondade lá, os discípulos aqui precisam fazer bondade. E aí, pensando nisso, eu conversei com todos os missionários da nossa missão e falei, agora nós vamos tirar um dia da semana para fazer bondade. Algumas horas da semana para a gente poder fazer bondade. E aí o pessoal falou assim, mas como que eu vou fazer bondade? Bom, é lógico, nós perdemos a bandeira da bondade já faz muito tempo para uma outra religião. Então nós temos que tomar essa bandeira da bondade de volta, porque nós achamos que nós temos que ser justos. Você só vai ser justo se você for bom. Porque tem gente que acha que justiça é você querer matar o outro que matou o seu irmão, ou que matou a sua mãe ou o seu pai. Isso não é bondade, isso é retribuição, e retribuição não tem a ver com a palavra de Deus. Então nós não podemos retribuir o mal com o mal, nós temos que retribuir o mal com o bem que nós temos que fazer. Então eu falei assim, então é isso, a gente precisa fazer bondade. Então nós vamos fazer o seguinte, você vai sair na rua e você vai escolher uma pessoa que está no mercado, que está carregando uma sacola, e vai falar para ela, eu posso carregar a sua sacola até a sua casa, e aí a pessoa vai ficar convencida que existe um Deus que está vivo. Então os missionários saíram para fazer essa ação de bondade, que de verdade até missionário tem dificuldade de fazer bondade. E como era meu dia de lavar louça, eu estava lavando louça, né? Então é uma das coisas que eu quero dizer aqui, se você ama a sua esposa, você tem que lavar louça e banheiro, porque se não lavar banheiro e não lavar louça, isso não significa que você está amando a sua esposa. Então eu estava lavando louça, e lá na minha casa não são 2 pratos, 4 talheres, são 30 pratos, são 60 talheres, panelas enormes, então nós temos que lavar. Então eu estava lavando, e aí vi um homem carregando uma carroça, pesada, cheia de ferro velho. E eu olhando na janela, lavando a louça, eu falei, pô, eu posso fazer uma bondade, né? E o cara fazendo uma força tremenda, porque a nossa casa fica num lugar íngreme, uma força tremenda. Eu falei, eu acho que eu posso fazer bondade para esse cara. Aí deixei a louça lá, corri, entrei na alça do carrinho e comecei a empurrar o cara. O cara ficou olhando para mim assim, e eu olhando para ele, dando risada. E aí nós fomos até a sucata, que fica lá em cima, numa rua. E aí, quando chegamos na sucata, eu deixei o carrinho na sucata, o rapaz, e desci para continuar lavando louça. E esse rapaz vendeu todas as coisas e saiu correndo atrás de mim, querendo dar um dinheiro para mim. E ele estava bêbado, né? Então ele falou assim, ó, eu quero dar
um dinheiro para você, que você me ajudou. Eu falei, não, cara, não quero dinheiro nenhum, só quero que você saiba que Jesus está vivo. Ele falou, como assim? É isso, porque através da nossa bondade nós precisamos mostrar Jesus. Você também pode fazer isso. E voltei a fazer bondade para minha esposa lavando a louça. Terminei de lavar a louça, tal. No outro dia, estava eu lá lavando louça de novo, porque quem ama a esposa lava a louça e lava banheiro. E ali, assim, a gente continuou lavando louça e tal. E aí o cara, na mesma hora, apareceu de novo, mas só que aí ele não estava olhando para frente, ele estava olhando para a minha janela. Pensando que eu ia levar de novo a carroça lá. Aí eu falei assim, não, já fiz bondade ontem, não vou fazer hoje. Né? E é lógico, né? Você faz bondade um dia, você tem a semana toda para fazer maldade, então já resolve. E aí eu fiquei olhando e lavando louça, aquele constrangimento que dá no crente quando ele está pensando mal, que não vou fazer de novo, já fiz uma vez, o cara fedia mais do que não sei o quê, e um bafo de cachaça que eu não aguentava. Aí Deus falou comigo, vai lá, mano. Vai lá de novo. Eu falei, meu Jesus do céu, vou ter que largar. E joguei a espuma e falei, vou fazer bondade de novo. Aí entrei na alça, fiquei empurrando o carrinho até lá em cima. Aí ele olhou para mim lá na sucata e falou assim, você quer falar que Jesus é bom, né? Jesus está vivo. Eu falei, é verdade, Jesus está vivo. E aí desci. E ele nem foi atrás de mim para me dar dinheiro de novo. E no terceiro dia, eu estava lavando louça, porque quem ama a esposa lava a louça, lava banheiro. Né? Quem sabe você se converte, né? Por favor. Né? E aí eu empurrando. Ele empurrando a carroça, olhando para mim de novo. Né? Só faltou parar. E aí, você vai ou não vai comigo agora? Né? Mas ele olhando para a carroça, empurrando, pesado. Aí eu deixei a espuma, já tinha entendido, como você já entendeu, que quem ama a esposa lava banheiro e lava louça. Aí fui lá, empurrando, ele parou no meio do caminho, numa subida, ele parou, peraí, deixa eu falar. Você quer que eu reconheça Jesus, né? Eu falei, sim, eu quero. Ele falou, então, eu quero reconhecer Jesus. Eu quero viver com esse Deus que você está falando. Bêbado. Quem falou que bêbado não toma a decisão correta? Bêbado toma a decisão correta. Eu falei assim, então beleza, vamos orar aqui. Aí pus a mão na cabeça dele, os piolhos começaram a subir na minha mão, e eu orando, as muquiranas desceram, e eu orando, e ele repetindo a oração e tal, aquela oração pentecostal, e ele aceitou Jesus. Eu falei assim, e aí, sentiu alguma coisa? Ele falou, nada. Eu falei, eu senti, estou bêbado agora. Um bafo de cachaça, que brincadeira. E aí fui empurrando o carrinho com ele, já cara convertido e tal. Aí eu falei assim, ó, só que tem um negócio, né? Agora você virou meu irmão. E por virar meu irmão, cara, você não pode carregar mais esse carrinho sozinho. Mas vamos deixar o carrinho para outro. Você vai morar comigo agora. Porque você é meu irmão, não posso te deixar na rua. Aí ele disse, sério? Vou morar com você? Eu falei, lógico, você é meu irmão. Agora eu não posso deixar você na rua, porque tem gente que ora, a pessoa se converte e ele permanece na rua. Né? Então isso não é papel de quem quer fazer bondade, tem que levar para casa. E aí ele falou, sério? Vou para sua casa, você é meu irmão. E ele ficou todo feliz. Ele falou, pô, eu rezava para isso. Não, rezava não, agora é orar. Eu orava para isso, para eu ter um lar, para eu ter uma família. E você está falando que eu posso ser seu irmão? Não, pode não, você é. Aí ele falou assim, então tá. O que nós vamos fazer com essa sucata? Eu falei, vender. Vende e dá para um dos seus amigos. Eu falei, não, mas os caras estão bêbados. Eu falei, e você não estava também? Então dá o dinheiro para esse cara. E aí ele deu o dinheiro para os caras e foi pulando de alegria, feliz. Pô, agora você é meu irmão, eu tenho uma casa, vou dividir com você e tal. Um cara super 10. Aí a hora que eu entrei, ele entrou e falou, pô, mas quem que é essa gentaiada toda aqui na sua casa? É tudo seu irmão, cara, tá tudo certo.
E aí sentamos na mesa, celebramos a alegria de ver uma vida transformada. E esse rapaz, ele se transformou tanto, ele viveu tanto a pessoa de Jesus, que ele começou a trabalhar e ele dividia o seu salário com todo mundo que estava na casa. Comprava carne, comprava fralda para as crianças que estavam em casa, chinelo para as mulheres que estavam faltando, chinelo para os homens. Ele dividia tudo, ele não tinha medo de dividir e nem de acumular nada. Ele queria de verdade viver o Evangelho. E a bondade transformou esse homem. É algo que nós precisamos entender. Se nós vivemos a bondade que Deus exige de nós como discípulos, nós com certeza vamos constranger pessoas a ser levadas ao Evangelho. E nós esquecemos que o Evangelho, ele é cheio de bondade de Jesus. Nós não estamos no meio do caminho para receber bondade. Nós estamos andando no caminho para distribuir a bondade que Deus tem que fazer no mundo. Nós somos as mãos e os pés de Jesus. E por isso nós temos que fazer a bondade, e isso é que faz com que o céu venha para a terra. Quando as pessoas verem nós fazemos a bondade que Deus tem, porque Deus é bondoso, Jesus é bondoso, e nós que seguimos Jesus nessa terra, devemos ser bondosos em tudo que vamos fazer. E essa é uma ação maravilhosa, que muda, que constrange, que transforma pessoas. É algo lindo de se ver. E é algo que nós precisamos fazer. Essa corrente de bondade aonde nós formos. Nós precisamos separar horas do dia e falar, agora eu vou fazer bondade. Você assiste, vale a pena ver de novo. Esse é um horário, porque não vale a pena ver de novo o que você já viu. Esse é um horário que você pode tirar para fazer bondade. Você fala, minha agenda está cheia, está sempre lotada. Não, não é verdade. Você pode separar alguma hora do seu dia e falar, vou fazer bondade para alguém. Não para quem é crente, porque para quem é crente já está acostumado a fazer o bem, mas para quem não é. Aquele vizinho chato que liga o som no maior volume da vida com as músicas que esse irmão cantou aqui. Pô, esse cara tá louco, tá muito chato. Aí você vai lá, faz um bolinho, né? Entrega pro cara, baixa o volume e vamos conversar aqui, um bolinho para você. Ou o diácono chato que não deixa você fazer nada, vai na casa dele, né? Tenta ganhá-lo pela bondade e não pela maldade. É algo que nós precisamos entender. Carregar a sacola de uma senhora no supermercado, levá-la até em casa, se ela não quiser, você pega ela, põe no porta-mala, leva ela até em casa, depois dá a sacola para ela. Mas fazer bondade é uma ação que nós precisamos resgatar, que esquecemos que nós somos cristãos para se parecer com Jesus. E lá em Atos tem uma frase muito maravilhosa, que Lucas ainda relata, e foram chamados pela primeira vez de cristãos. E cristãos no grego significa pequenos cristos. Isso significa entenderam através da vida dessas pessoas que eles eram o Cristo na terra. E nós temos essa responsabilidade de ser visto como Cristos na terra. E muitas vezes nós deixamos a nossa bondade por causa da nossa amargura, por causa da nossa tristeza, por causa de que alguém fez algum mal para a gente, de fazer a bondade. Mas Paulo diz que nós temos que fazer a bondade. Jesus também diz, se o teu inimigo quiser que você ande 1 milha, ande 2. Se ele te der um tapa numa face, dê a outra. Porque fazendo isso, vocês vão se parecer com Deus que está no céu. E quem não quer se parecer com Jesus? É algo maravilhoso, se parecer com Deus. E as pessoas falam, nossa, como você é diferente. Sou diferente, porque Jesus está em mim, e eu tenho que fazer bondade, porque é assim que o mundo precisa ver Jesus. Então essa é uma das qualidades de quem é discípulo, de quem está seguindo, de quem vai atravessar a cruz e vai viver o futuro.
vai trazer esse futuro para a terra. O reino de Deus virá e nós vamos sinalizar esse reino até que ele venha, através da bondade. Não é de muito falar, mas é de muito fazer, para que os outros possam ver que Jesus está vivo. Essa é a realidade do discípulo. Ele ama tanto Jesus que ele quer que as pessoas vejam através dele a pessoa de Deus. Isso é maravilhoso. Uma outra coisa que nós precisamos entender, o Farm me deu 3 horas e 10 minutos para falar, então talvez a gente almoce mais tarde. Mas uma das outras formas que nós precisamos fazer para que as pessoas possam ser vistas e que ao ver-nos, eles possam falar, esse cara é Jesus. É uma das coisas mais interessantes. E um missionário, ele decidiu fazer bondade todo dia. E ele estava indo para o aeroporto, uma chuva que caía. E ele ia pregar num outro lugar. Ele viu um rapaz, parece que carroça está na vida do missionário, né? Viu um rapaz sem roupa, sem camisa, sem blusa, andando e carregando uma carroça bem na estrada do aeroporto. E aí ele mandou o taxista parar. Para. Tirou a blusa, correu lá, nas costas desse rapaz que carregava a carroça, colocou a blusa em cima dele, e o cara carregando a carroça olhou e disse assim, você é Jesus? Só a atitude de colocar a blusa nas costas daquele que passava frio, a pessoa entendeu que tinha alguém diferente, fazendo com que as pessoas pudessem ver que Jesus estava vivo. Nós precisamos entender que todas as nossas atitudes repercutem na vida da pessoa e repercutem no futuro do mundo. Nós precisamos voltar a fazer bondade. Uma outra coisa que mostra que nós somos de Jesus e que Jesus teve essa ação é na reconciliação. Jesus, ele é o reconciliador. E se ele é o reconciliador, nós também devemos ser reconciliadores. Mas a sociedade mudou o princípio da reconciliação que nós vivemos. Por quê? Porque reconciliar é eu esperar o ofensor vir até mim, pedir perdão das coisas que ele fez. Isso é reconciliação para a sociedade. Mas para aqueles que seguem Jesus não é. Porque quem foi a pessoa mais ofendida do universo? Deus. E o que Deus fez? Deus veio até o homem. Ou seja, o ofendido veio até o ofensor para perdoar. Esse é o princípio muito claro, que precisa ser exercido na nossa vida. E Jesus ainda, ele tem atitudes, porque ele não está para culpar, mas para salvar pessoas. É isso que diz em João 3,17. Ele foi enviado não para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Então Jesus, ele tem atitudes que vai mostrar que ele está para reconciliar pessoas. Lembra aquela turma da Fiel trazendo uma mulher adúltera até a praia? Então chegaram lá e Jesus estava desenhando o símbolo do Palmeiras na areia. E lá ele coloca, a turma da Fiel coloca a mulher, o que nós vamos fazer com essa mulher? E Jesus fala assim, o que a lei diz? Tem que apedrejar. E Jesus diz, quem não tem mundial, atira a primeira pedra. Não é. Não foi isso que ele disse. Foi, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. E todos eles deixaram as pedras e foram embora. O que ele quis dizer com isso? E ainda ele olhou para a mulher e diz assim, mulher, quem está culpando você? Ninguém, Senhor, nem eu. Vai e não peques mais. É essa a situação. Ela estava ofendendo Deus com essa situação. Mas Deus que veio reconciliar o mundo com
o Pai. Jesus, que veio reconciliar o mundo com o Pai, teve uma atitude de reconciliação para com essa mulher. Na ceia dos discípulos, na última ceia, que lá na minha casa eu ia falar xepa, né? Porque lá os corintianos não entendem ceia, tem que ser xepa. Jesus, ele pega o pão, parte o pão, e na cultura judaica tem uma ideia: todo mundo sentado em volta são amigos, porque esses são amigos, podem participar da ceia. Então as pessoas pegam o pão daquele que convidou e põe na boca. Isso é uma atitude de amizade. Mas se ele pega o pão e dá na boca de quem ele quer, isso diz que ele é amigo íntimo. Então ele fez isso com Judas. Ele colocou o pão na boca, por isso que os discípulos não entenderam nada. Por isso que os discípulos ficaram perguntando, mas por que ele pegou o pão e pôs na boca do Judas? Porque Judas era amigo íntimo de Jesus. E Jesus, quando estava lá na montanha, né, quem diz isso é Joaquim Jeremias, né? E aí Jesus estava lá na montanha orando, Judas vem e dá um beijo em Jesus, e Jesus olha para ele e diz assim: Judas, meu amigo, é com um beijo que você me trai? Isso significa que Jesus não muda a sua personalidade, a sua ação, porque ele é reconciliador. E ao mesmo tempo ele continua sendo amigo de Judas, mesmo que Judas não fosse amigo dele mais. É uma ação reconciliadora diante desse homem. Ficou tão envergonhado, jogou as 30 moedas fora e foi se enforcar. É uma das coisas que nós precisamos entender, que quando nós estamos comprometidos com o futuro do mundo, nós precisamos trabalhar pela reconciliação desse mundo com Deus. E Paulo vai dizer que todos nós temos o ministério da reconciliação. Não é só pastor, não é só líder, não é só... todos nós temos o ministério da reconciliação. A minha ação tem que ser reconciliadora, mesmo que o outro não tenha uma ação reconciliadora comigo. Essa é a atitude. Jesus vai para a cruz, lá em Lucas 23, 33, e ele dá a maior palavra reconciliadora que existe. Ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus está dizendo o quê? Que aquele que está crucificado, meu irmão, sabe o que tem que fazer, tem que perdoar. Mas aquele que não está na cruz não sabe o que tem que fazer, com certeza há de continuar violentando até que a pessoa possa de verdade aprender o que é reconciliação. Então Jesus, ele mostra para nós que a maior atitude de um discípulo precisa ser se reconciliar com aquele que é seu amigo. E Paulo vai dizer, mesmo nós sendo inimigos de Deus, ele nos amou. Se não fosse o amor de Deus, você não estaria aqui. Se não fosse o amor de Deus, você estaria perdido. Mas ele te atraiu com a sua bondade e te perdoou, por isso você está aqui. Você ofendia a Deus, você não sabia o que você estava fazendo, mas Deus te perdoou. E reconciliar, meus irmãos, é ter uma atitude de trazer de volta o amigo que você perdeu. E muitas vezes nós falamos assim, não, eu perdoo ele lá fora, eu aqui dentro, ou ele lá fora e eu aqui. Aqui dentro não tem nada disso. Você está dando mais uma oportunidade para a pessoa errar com você de novo. Essa é a maior reconciliação que existe. Nós vamos dar mais uma oportunidade de eu ser amigo seu de novo. E eu sei que você pode errar comigo. E quando você errar, nós vamos nos perdoar novamente.
Porque quando nós perdoamos, nós estamos dando a chance da outra pessoa nos machucar de novo. Essa é a questão da vida cristã. Nós somos seres desumanos nas nossas atitudes, mas Jesus está chamando a igreja para uma atitude de humanidade, de reconciliação, de transformar as pessoas em pessoas boas, reconciliadoras, que vai fazer a total diferença na vida do mundo. O futuro da terra, do mundo, está na sua mão. Você não pode deixar de se reconciliar com aqueles que são inimigos teus. Agora imagina você, se todos nós fizermos uma lista das pessoas que nos machucaram e que já estão fora da comunidade, que foram colocados para fora, e nós trabalharmos na reconciliação dessas pessoas, talvez esse lugar não caberia de gente mais. Porque quantas pessoas foram embora machucadas, amarguradas, tristes, porque não foram cuidadas e nem perdoadas. Imagina você? Então é algo dessa forma. E aí teve um pastor aqui, que teve uma atitude totalmente diferente e inesperada. Ele dirigia uma grande organização no centro de São Paulo, ele pediu a conta, e um advogado ficou muito bravo com ele e falou: vou acabar com a sua vida. O advogado falou para esse pastor. E o advogado passou em todos os lugares que as igrejas mantinham esse pastor. E falou mal dele, para todo mundo. Defamou esse pastor. A maioria das igrejas deixaram de dar oferta para esse pastor. E ele teve que começar um ministério catando lixo na rua. E ele catava lixo de noite, de manhã vendia, comprava 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão e uma linguiça grande para dividir com muita gente que morava com ele. E isso foi por muito tempo. Esse advogado, os rins começaram a parar de funcionar, entrou em hemodiálise, precisando de um rim novo, uma doação de rim, um transplante de rim. E esse pastor ficou sabendo que o inimigo dele estava precisando de um rim. E aí esse pastor chegou na mulher e falou assim: o rapaz está precisando de um rim. E a mulher dele, como era muito radical, falou: vamos orar. Já acabou com a nossa vida mesmo? Quem sabe Deus faz a cura. Aí o pastor falou assim: olha, nós somos um, nós temos 4 rins. Nós podemos dar 1 e ficar com 3. Né? Se somos um. Aí, só se for o seu. E o pastor falou: tá bom, eu posso doar o meu rim. E aí ligou para o cara: e aí, rapaz, como que tá? Aí o advogado do outro lado, bravo: quem que é? Aqui é o fulano de tal. Aí ele começou a xingar o pastor de tudo quanto é palavrão. O pastor anotou vários, porque ele gostava de falar palavrão. O que você está pensando que você é? Você não é nada, você não é ninguém. Aí o pastor falou assim: mas eu tenho um rim para te dar, e eu decidi doar o rim para você. Nessa hora o advogado ficou em silêncio. E ele era meio italiano, né? E você já ouviu o italiano chorar? Ele chora assim, desse jeito. É um escândalo. E aí o pastor esperou o advogado chorar tudo o que tinha que chorar. E disse para ele, o advogado disse para esse cara, para esse pastor: posso ir na sua casa? Ele falou: pode, lógico. Ele veio no mesmo dia. E o pastor tinha uma casa que era uma casa grande. Entre a sala e a cozinha tinha um corredor. Ele chegou nesse corredor chorando. E veio para os braços do pastor. E ele falou: cara, eu nunca pensei que você seria a pessoa que fosse doar o rim para mim. Ele falou: eu fiz muito mal para você. Eu falei mal de você em tudo quanto é lugar. Eu falei assim: mas você é meu amigo, o pastor disse.
por mais que você tenha feito coisa errada, eu quero te perdoar. E eles se abraçaram e celebraram a amizade de novo. E até hoje, eles são amigos novamente. Então, a reconciliação, meus irmãos, traz cura, traz libertação. Eu não preciso viver com ninguém dentro da minha vida ou falando mal o resto da minha vida dessas pessoas. Eu preciso de verdade me reconciliar, porque o Deus Todo-Poderoso que se encarnou, Ele reconciliou o mundo com Deus. Então eu e você precisamos ter essas atitudes de bondade e de reconciliação. Vai fazer uma grande diferença na sua vida. E se nós formos olhar o Novo Testamento todo, nós vamos pegar versos e toda a construção de uma reconciliação. Porque em todo o Novo Testamento é baseado na reconciliação do homem com Deus. Porque Deus teve uma atitude reconciliadora. E por isso nós também podemos ter atitudes reconciliadoras se queremos ser discípulos de Jesus. Essa é a real. Então essa é outra qualidade que nós precisamos desenvolver, porque o mundo, ele entrou tanto na igreja que hoje nós achamos que nós temos que esperar a pessoa que fez maldade para nós, ela vir pedir perdão. Mas a ação de Deus é totalmente diferente dessa. Ele que vai atrás, porque Ele quer reconciliar. Então, se nós queremos ser discípulos, nós precisamos ir atrás das pessoas que abusaram, violentaram, abandonaram a gente e fez com que Deus pudesse voltar atrás na atitude dele de perdoar a pessoa. Então, nós precisamos ter essa atitude. Eu estou falando aqui, irmãos, de mim, ou de um pastor, ou de um missionário, porque eu fui alvo de violência, eu fui alvo de abandono, eu fui alvo de receber violências morais e violência física da minha mãe e do meu pai. Eu poderia estar aqui como uma pessoa que é falida, porque o meu passado é de falência. Meu pai me ensinou a bater nas pessoas. Me tornei uma pessoa violenta porque meu pai não queria que eu entrasse chorando em casa porque eu tinha medo de tudo. E o meu pai me ensinou a bater nas pessoas. E eu me tornei um homem violento, um homem que não tinha controle em relação à minha língua e à minha ação. Eu não podia ver uma pessoa olhando feio para mim, que eu ia para cima dela e que eu ia brigar. O meu nariz é meio torto porque apanhei para caramba por causa disso. Porque minha família fez isso. Mas quando eu encontrei Jesus, encontrei esse Deus que olhou para mim e disse: por mais que você seja violento, por mais que você estrague a imagem e semelhança minha, eu te perdoo. E o perdão de Deus entrou na minha vida ao ponto de me levar até a frente do meu pai, da minha mãe, e perdoá-los por tudo que eles fizeram. Hoje somos uma família. Mas há tempo atrás eu não era uma família com a minha família, porque eles desenvolveram algo de vingança, de retaliação, de retribuição, que fez com que eu me tornasse um homem violento. Mas quando eu encontrei Jesus, o amor dele me atraiu, e ele me perdoou de tal forma que eu posso ser quem eu sou hoje, discípulo de Jesus. E é isso que você precisa desenvolver na sua vida. Não importe com o que o mundo diz, se importe com o que a palavra de Deus está te ensinando hoje. Tome uma atitude, mude a sua vida, se arrependa
arrependa do mal que tem feito, se arrependa do coração duro que você tem, que não perdoa pessoas. Traga de volta o coração de carne, Deus, para esse povo que precisa. E nós precisamos, é aquilo que Deus fala em Ezequiel: vou tirar o coração de pedra e vou colocar um coração de carne em você. Porque você precisa saber que tem pessoas aguardando o seu perdão. E isso é libertador, ao ponto de nós vivemos totalmente diferente do que o mundo quer. É algo maravilhoso. Uma das coisas que nós precisamos entender também na vida de Jesus é que o mundo nos chama para visibilidade. Hoje todo mundo quer ser visível. Você tem que ser o primeiro. Você será o cara maior da vida. Você vai ser o cara e não sei o quê. Coloca você no pódio, te anima. Essa teologia coachiana não serve absolutamente para nada. Só para te enganar. Mas Jesus te chama para a invisibilidade. É isso que Jesus faz. Por isso que Jesus diz para as pessoas que ele curou: não diga nada. Não diga nada. Para quem ele curou, para quem ele libertou. Fazemos o que a direita faz, a esquerda não pode saber. Então, Deus nos chama para a invisibilidade. E nós muitas vezes queremos ser visíveis, queremos ser vistos, queremos estar em destaque. O destaque é a pessoa de Jesus. Quem tem que estar no pódio é a pessoa de Jesus. E lá em João 13, Jesus assume o papel de um escravo para lavar o pé dos seus discípulos. E sabe o que significa? Significa que naquela época, o escravo que estava na sala da ceia era um escravo inútil. Não servia para mais nada. Era um escravo velho, que ia trabalhar só para limpar os pés. Talvez naquele dia, o dono do discípulo, ou o dono do escravo, deu uma folga para esse escravo, e ele estava no McDonald's de Jerusalém comendo, mas deixou a água e a toalha lá. Os discípulos entraram, todos eles começaram a falar quem ia lavar o pé de cada um, e o que acontece? Jesus se levanta da mesa, se despe, e começa a lavar o pé de todo mundo. Jesus assume o papel de escravo inútil nas ações em relação aos seus discípulos que iam traí-lo. Mas mesmo assim, ele lava o pé de cada um. Se coloca num lugar invisível para que todos possam ser limpos do seu pecado, da sua sujeira, das suas ações. E nós lutamos pela visibilidade, porque o mundo quer que sejamos visíveis. Mas nós não podemos ser assim. Temos que assumir lugares da invisibilidade, para que a gente possa ver Jesus atuando em nossa vida, através de nós, na vida de alguém que um dia pode te trair. É algo que pode mudar vidas. E mudou tanto a vida que depois que Jesus ressuscitou, ele não foi procurar outro, porque ele é o reconciliador. Ele é bondoso. Ele é, de verdade, de atitudes invisíveis. Mas ele vai procurar de novo os seus discípulos. E depois daquela ressurreição, os discípulos se transformam em apóstolos, as mulheres apostilas e os filhos livretos, não? E aí, dessa forma, eles transformam o mundo, porque Jesus não esqueceu deles, apesar da traição, apesar do abandono, apesar de traí-lo, apesar de vendê-lo. Ele transformou esses homens, que Atos diz: esse povo que está atrapalhando o mundo chegou aqui. Então nós, irmãos, fomos chamados para sermos discípulos com uma vocação escatológica, porque nós temos que trazer o futuro para cá, porque o reino de Deus está vindo, Jesus está voltando. Nós não podemos estar com o coração duro, nós não podemos estar
com pessoas amarguradas dentro do nosso coração. Nós não precisamos de visibilidade nenhuma. O que precisamos é nos colocar como servo e fazer tudo até que Jesus venha. E quando nós chegarmos no céu, meus irmãos, é o que eu falava para o meu filho que faleceu. Ele perguntava assim para mim: vai ter parquinho no céu? Eu falei: lógico, enorme. Aquelas montanhas russas da eternidade. E ele fala: pai, nós vamos andar junto. Eu falei: vamos andar junto. Escorregador, balança, estamos juntos. Mas nós vamos receber um diploma. Ele olhava e falava assim: verdade, pai? Vamos receber um diploma? Eu falei: é. Jesus vai falar para nós: servo bom e fiel. Fez tudo o que eu mandei. Mas o diploma está aqui, pode abrir. Está lá bem grande. Paulo Capelete fez tudo o que tinha que fazer. Considere-se servo inútil. Essa parada. A inutilidade, não é a utilidade, mas é a inutilidade que faz com que a gente seja quem Deus quer que nós sejamos. Fomos chamados para ser escorraçados, perseguidos, sofredores, é isso que nós fomos chamados. Você tem que se alegrar com o sofrimento que você está passando, porque vai moldar você, vai fazer com que você se torne uma pessoa mais parecida com Jesus. Todo o molde sofre, e nós também precisamos sofrer. Não é de alegria, mas a alegria de sofrimento, porque estamos sofrendo por causa de Jesus, por causa dele, para ele, através dele. Nós temos um chamado, uma vocação escatológica. Nós não podemos esquecer. A igreja nasceu para ser profética, não na palavra, mas nas atitudes. Nas atitudes. Lembra que eu disse ontem sobre o sacrifício? Paulo diz que nós precisamos ser sacrifício vivo. E sacrifício vivo se remete a Gênesis 22:5, que vai dizer: fiquem aqui, eu vou subir com o moço, e lá nós vamos adorar. Adoração não é grupo de louvor, não é banda, não é coral, não é gente falando aqui, mas é se entregar tudo de melhor para Deus. A vida sua é o de melhor, é o que Jesus espera. Toda a sua vida como sacrifício. E nós muitas vezes temos medo e retemos as coisas porque nós não queremos dividir com Deus. Mas Deus quer que você seja um sacrifício. A verdadeira adoração é entender que Ele quer que você suba no altar, que você suba na tábua da propiciação e fala: estou aqui, eu me entrego. O que eu tenho de melhor sou eu. Eu me entrego ao Senhor da minha vida, que tem cuidado de mim todos os dias da minha vida. Discípulo é aquele que faz bondade. Discípulo é aquele que assume reconciliar, mesmo que a pessoa seja inimiga dele. Discípulo é aquele que se invisibiliza para fazer trabalhos inúteis. Discípulo é aquele que é o sacrifício, que se entrega completamente, porque sabe que lá é o melhor lugar. Amém, irmãos? É isso. Então eu quero deixar um desafio com você. Não quero fazer apelo, porque apelo não serve para nada. Mas eu quero fazer um desafio para você. O desafio de você sair daqui e decidir fazer 1 hora de bondade por semana. Tu topa? 1 hora. 1 hora só. Você faz 1 hora de bondade, depois da semana toda você pode fazer maldade. Não tem problema, mas faça 1 hora de bondade. Tu topa, não? Topa, fica de pé e eu vou orar por você. Para você fazer bondade. Para você lembrar que você tomou uma decisão de fazer bondade 1 vez por semana, 1 hora por dia ou 1 hora por semana. Eu vou orar por você, para você lembrar. Mas também vou orar para você,
que se você não fizer bondade, eu não lembrar de bondade, eu vou orar para Deus quebrar uma perna, um braço, né? É para você lembrar, não? Mas eu vou orar por você, para Deus te dar coragem de você sair dessa vergonha. Jesus não teve vergonha de você. Ele morreu na cruz, Ele te fez bondade. E Ele te atraiu. E agora nós temos que ser esses discípulos de bondade, de reconciliação e de invisibilidade. Que Deus abençoe você. E que nós possamos de verdade louvar a Deus por tudo que Deus nos usou para ajudar pessoas em tudo quanto é canto. Vocês têm uma organização maravilhosa aqui de ação social. Você pode se envolver em tudo quanto é projeto, para poder ver essas crianças mudadas, transformadas. E você dizer, Deus fez algo através da minha vida. E isso é maravilhoso. Quando Deus nos usa e faz com que outras pessoas vejam Jesus voltando. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor Jesus, nós colocamos a vida dessa comunidade que tem sede de se parecer contigo. Nós colocamos essa comunidade, Deus, que há de ser chamada ou se já está sendo chamada de cristãos verdadeiros, de pequenos cristos que entram no mundo para sujar a mão e os pés, para poder de verdade fazer bondade para alguém que precisa, que não entendeu que a vida é melhor sendo bom e se tornam violentos, mas essa igreja, Deus, eles vão fazer bondade porque querem que o mundo veja que ainda há esperança de um Cristo que há de voltar, que é bom. Deus, usa os teus filhos, Deus usa as suas filhas, usa os pastores, os líderes dessa comunidade. Ajuda-os, Deus, a ter continuidade, a fazer o bem. Que eles não se cansem de fazer o bem. E que façam, Senhor, para a sua glória. E não, Senhor Deus, para se engrandecer, mas para simplesmente colocar o Senhor no pódio e dizer, o Senhor é aquele que tem toda a honra, todo o poder e toda a glória. No nome de Jesus, abençoa a sua igreja. Faz com que eles se lembrem e que eles tenham atitudes boas para a glória do teu nome. Amém. Obrigado. Deus abençoe. Ainda um pouco em pé. Vou já passar para o momento da ceia, mas antes disso eu quero fazer uma oração específica. Enquanto Deus falava através do Bené, no louvor, e depois com Paulo na palavra, ouvindo as canções que o Bené cantou para a gente, que tenho certeza que quem tem aí mais de 30 anos de jornada na fé, lembrou de muita coisa que Deus falou para nós no Brasil, tantos anos atrás, sobre esperança, sobre promessas, e eu tenho servido ao Senhor desde meus 11 anos de idade, já estou com 59 anos, e vi muita coisa acontecendo na igreja e no Brasil também. E essa palavra, enquanto o Bené cantava, muita coisa boa voltou à minha mente, né? Eu lembro que alguém falou comigo assim, não vou dizer a pessoa para não expô-la, ela falou assim, essas canções é do tempo que eu era crente de verdade, ele falou, né? E essas canções lembram a gente um tempo que a igreja era mais parecida com a igreja de verdade. Me perdoa, não estou sendo negativo, mas me dava a impressão que a igreja parecia mais com a igreja naquele tempo. As coisas eram mais simples e ninguém compunha porque tinha pressão de vender CD ou porque tinha pressão de ter visibilidade, só porque queria adorar o Senhor e isso ia fluindo. E é dessa bondade que a gente está falando. E eu não queria passar para a ceia sem antes fazer uma oração específica agora. Eu quero falar de duas coisas antes da ceia. Eu não vou me prolongar porque o horário está bem avançado já, mas primeiro, sobre reconciliação. O nosso estado do Rio de Janeiro está vivendo um tempo de muita violência.
E eu, mais uma vez, me entristeci muito esse período ouvindo algumas coisas nas redes sociais. Eu quero deixar bem claro, mais uma vez, bem claro, que muitas vezes é confundido esse discurso. Não estou dizendo que as pessoas que morreram no confronto policial são vítimas inocentes e que os policiais foram perversos. Deve ter havido perversidade, porque foi uma coisa muito tensa. Não tenho nenhuma ilusão de achar que eram meninos inocentes que... Mas, gente, não dá para celebrar isso. Não pode celebrar. Eu não posso me conformar em ver irmãos e até pastores em grupos de WhatsApp celebrando isso. É isso aí, a vingança foi feita. Não. Não é o nosso lugar isso. A polícia tem que fazer isso, o governo tem que fazer isso, as autoridades têm que fazer, e ok. Porque quem semeia maldade vai colher maldade. É desse mundo. Amém? Está claro isso, irmãos? Não é um discurso aqui marxista, do tipo... Não. Existe justiça para isso, mas não é o papel da igreja. Não, esse é o papel da igreja. Muito menos dos pastores. É nosso papel chorar por cada vida que morre. Do bom e do mal. Que todos são maus. E eu fiquei muito preocupado em ver a atitude da igreja nessa hora, como outras vezes. Com sangue nos olhos e celebrando a vingança. Eu sei que há uma comoção social, eu sei que há muita injustiça acontecendo. Eu vi muitos vídeos essa semana que me deu indignação, tentando justificar o que aconteceu, e você vê pais de família sendo assassinados por um roubo de um celular ou de um carro. É cruel, é perverso. Tudo isso é perverso. Mas quando nós saímos do lugar de reconciliadores para o lugar de juízes e justificamos, isso é muito perigoso. Porque se nós buscarmos para nós a régua da justiça e do juízo, qual de nós vai passar nessa régua? Qual de nós aqui nesse auditório passa na régua da justiça e do juízo de Deus? Qual de nós pode lançar pedra sobre a adúltera? Qual de nós tem autoridade para isso? Todos somos pecadores miseráveis, sujos, condenados ao inferno, que fomos alcançados por causa da graça de um Deus misericordioso que nos reconciliou consigo e nos confiou o ministério da reconciliação. Então quero orar nessa hora, como igreja, pedindo perdão pela nossa atitude muitas vezes como igreja e clamando por misericórdia para o nosso estado do Rio de Janeiro. Eu sei que há uma justiça de Deus que tem que ser feita. E a Ele cabe a vingança. Eu sei que os traficantes, os criminosos, vão ter que lidar com a justiça. Mas muito mais que eles, os governantes, os poderosos que mantêm esse sistema, financiando, pagando, subornando. Então, para nenhum desses casos, é nosso papel como igreja dar veredito. O nosso lugar sempre é o lugar da intercessão. Eu queria orar nessa hora, para que Deus convertesse o nosso coração ao coração de Jesus, que é um coração reconciliador, e orasse pelo nosso estado. Pode ser, irmãos? Então estenda as suas mãos nessa hora, em direção a qualquer lugar, e ore pelo Rio de Janeiro. Pai, nós queremos orar nessa hora, primeiro pedindo perdão, porque muitas vezes, diante da maldade do mundo, diante da violência, diante da injustiça social, diante da corrupção, diante da impunidade, nós ficamos tão irados, Deus amado, e acabamos pecando. Não nos iramos apenas, nos iramos e pecamos. Transformamos nossa indignação em rancor, em mágoa, em vingança. Mas em nome de Jesus, nos perdoa, nos converte ao coração do Cristo, o coração do reconciliador, que amou os romanos perversos, severos, os romanos que tripudiavam sobre os judeus, ele os amou e os chamou de irmãos. Então, em nome de Jesus, nos perdoa. E queremos orar pelo nosso estado do Rio de Janeiro, Senhor, para que em nome de Jesus, o Senhor possa atuar em nosso estado, Pai. Chega de mortandade, chega de tanto sofrimento, Deus. Em nome de Jesus, oramos para que haja um avivamento genuíno nessa região do Rio de Janeiro, em toda a região metropolitana do Rio de Janeiro, Rio, Niterói, São Gonçalo, Baixada Fluminense, Senhor, região metropolitana que está sendo dominada por violência, dominada pela maldade. A vergonha de termos uma lista imensa de governadores presos, encarcerados por corrupção. Deus, em nome de Jesus, no estado onde há tantos cristãos, Deus, há tantos evangélicos, há tantas igrejas, Senhor, alguma coisa não está, essa conta não está fechando, Senhor. Então, em nome de Jesus, oramos para que o Senhor tenha misericórdia do nosso estado e traga paz e justiça no Espírito Santo. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Eu quero, antes de passar para a ceia, fazer um apelo. Hoje o
Capelletti falou muito claramente sobre escolher, talvez 1 hora por semana para fazer bondade. Eu quero fazer um apelo, irmãos. Estava falando com o Ricardo. Vocês querem sentar um pouquinho? Pode sentar. Eu depois passo para você. Eu não vou demorar muito, não. Prometo que não vou. São 11, eu estou olhando o relógio aqui, meio-dia. Nosso culto acaba meio-dia e meia. Hoje ficou um culto mais longo, né? Porque era um evento especial, mas acaba meio-dia e meia. Vamos ter a ceia ainda. Você ainda conduzidos na adoração durante a partilha do cálice pelo Bené. Mas quero fazer um apelo a você. Nós temos uma ONG, a Associação Vida Plena de Mesquita. Alguns talvez nunca tenham ido na ONG, que fica aqui, na Avenida Coelho da Rocha, 1900, não é isso? 1900, é isso? Aqui pertinho, mesma calçada. Talvez você nunca tenha ido lá. Mauron está lá todo dia, Marluce. Nós temos tentado fazer alguma coisa para minimizar a dor dessa cidade, que é atendendo as crianças e adolescentes vítimas de violência através da psicologia, que é com jiu-jitsu, com basquete, aliás, com balé, perdão, com reforço escolar, com preparação vestibular, com as miçangas. Mas nós paramos com o futebol, por exemplo, porque está faltando professores para isso. Hoje o Ricardo falou que tem alguém se oferecendo para isso. A gente volte a ter o futebol, que eram cerca de 40 meninos que vinham jogar futebol e parou. Tudo isso está sendo feito com gente que é voluntária. Então, eu quero te fazer um apelo, pelo menos, essa semana. Procura um dia lá na ONG, ver o que é a ONG. Veja o que você pode fazer. Eu estava falando com o Ricardo, desde que a ONG nasceu no nosso coração, meu sonho sempre foi, e até agora esse sonho não aconteceu, é que tivesse atividade todo dia ali. Que todo dia de manhã, quem estuda à tarde pudesse estar de manhã lá, quem estuda de manhã pudesse estar lá à tarde, no contraturno escolar, tendo alguma atividade. O que seja. Mas isso não vai acontecer sem gente lá. Então, é um lugar que você pode fazer bondade. Às vezes você está procurando um espaço na igreja, um cargo, uma função, olha a bondade, você pode fazer lá, separa um dia na semana e procura o que eu posso fazer um dia na semana. Eu não sei como isso vai ser fato, mas o meu sonho, eu quero lançar aqui um sentimento que eu tenho, que em 2026 a gente pode chegar a esse momento de todo dia ter atividade naquela ONG, todo dia, de manhã e de tarde, com café da manhã e com lanche da tarde, até que um dia eu posso ter almoço também. Porque a verdade é a seguinte, enquanto o pessoal está discutindo política e brigando por causa disso, nós podemos agir onde é necessário, que é na fome e na carência desse povo. E nós podemos fazer isso como igreja. Então, quero fazer um apelo a você que caminha nessa comunidade. Você não tem mais o direito de ignorar a ONG. Você precisa ir lá conhecer a ONG, saber o que ela faz, ir visitar, sentar um sábado. Sábado é o dia que nós temos hoje lá cerca de 80, 70 crianças no jiu-jitsu, no balé, na miçanga. Vá lá conhecer, vá participar da ONG. Você não tem o direito de estar nesse lugar, ouvindo o que você ouviu hoje. Você não tem esse direito. Você está sendo injusto, se nem ao menos for lá conhecer o que é a ONG. Você não precisa ser um voluntário toda hora lá, mas não ir lá nenhuma vez conhecer. E não ser um parceiro de fato dessa ONG. Você pode dizer amém por isso? Porque senão a gente vai falar um discurso muito bonito, e na nossa frente tem uma coisa prática de bondade, e você não está conhecendo. Então quero contar com vocês em nome de Jesus. Amém? Os pastores vêm aqui para o cálice, por favor. O meu louvor pode se preparar. A gente vai ter um momento daqui a pouco, Bispo Bené, por favor, meu querido bispo, pode se aproximar aqui. O apóstolo São Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, diz: o que eu recebi do Senhor, também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam a mesma coisa. Após cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. E ele depois, Paulo repete: todas as vezes, comerdes este pão, beberdes este cálice, anunciem a morte do Senhor, até que ele venha. Só faz sentido participar do pão e do cálice, como diz Paulo, se eu discernir o corpo do Senhor. E o que é discernir o corpo do Senhor? É que o corpo não é mais aquele corpo torturado na cruz. O corpo agora está aqui. As mãos estão aqui, os olhos estão aqui, o coração está aqui, o rim está aqui.
Esse corpo somos nós. E se eu não sou capaz de entregar meu corpo pelo meu irmão, meus dons e talentos, minha vida, eu nem deveria comer do pão, nem beber do cálice. Se eu venho aqui só para comer pão e beber um suco de uva, isso eu posso comprar em qualquer mercado para ir tomar. Mas se eu entender que ao comer desse pão, eu estou dizendo, eu também me ofereço pelo meu irmão. Se eu beber desse cálice, eu posso dizer, o meu sangue pode ser derramado pelo meu irmão. Aí faz sentido comer do pão e beber do cálice. Porque nós não somos aqueles que matam, mas os que morrem. Não somos os que ferem, mas os que são feridos. Para que o corpo de Cristo seja edificado nesse tempo. Você pode dizer amém? Pai, consagramos a Ti esse pão e esse suco de uva que representam o Teu corpo e o Teu sangue. E queremos nesse momento, na comunhão, no momento da Eucaristia, da comunhão, estar vivendo a realidade de sermos um só em Cristo Jesus. Amém? Aguarde para que todos recebam um pouco dos ingredientes para que todos possamos participar juntos. Senhor, eu quero mais te conhecer. Senhor, eu quero mais te entender. A tua face eu quero contemplar, ouvir tua voz e te obedecer. Todos juntos, Senhor, eu quero mais. Senhor, eu quero mais te conhecer. Senhor, eu quero mais te entender. A tua face eu quero contemplar, ouvir tua voz e te obedecer. Abra os meus olhos com a tua luz, toca o meu coração com teu amor, dá-me entendimento da tua palavra. Espírito, vem inundar meu ser. Eu quero ser semelhante a ti. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Eu quero ser semelhante a ti. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Senhor, eu quero mais. Senhor, eu quero mais te conhecer. Senhor, eu quero mais te entender. A tua face eu quero contemplar, ouvir tua voz e te obedecer. Abra os meus olhos, peça ao Senhor. Abra os meus olhos com a tua luz, com a tua luz. Toca o meu coração, Toca o meu coração com teu amor. Dá-me entendimento dá-me entendimento da tua palavra da viva. tua palavra. Espírito, Vem inundar meu ser. cante com a gente, cante com a gente. Eu quero ser semelhante a ti, Jesus. Enquanto
enquanto eu te adoro, transforma-me. Eu quero ser, vamos ficar em pé, semelhante a ti, enquanto eu te adoro, transforma-me. transforma-me, a tua imagem, transforma-me, a tua semelhança, transforma-me, mais uma vez, transforma-me, 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 transforma-me. Aleluias. Algum irmão ficou sem receber? Lá atrás tem algumas pessoas, né? Tem um grupo lá atrás ainda. Espero que eles recebam lá. Se você quiser destacar o pão, mas se puder ficar segurando no próprio recipiente, sem pegar o pão na mão, por enquanto. Assim, olha. Seu pontinho no recipiente, um instante. Quando Jesus falou, esse é meu corpo que é partido em favor de vocês, e diz, façam a mesma coisa. Sim, é o momento do cerimonial, do símbolo de comer o pão, aqui juntos, fazer a mesma coisa, que é repartir o pão, é importante. Mas eu penso que ele está indo além disso. Nós cremos que, na verdade, a verdadeira forma de haver uma transubstanciação não é achar que esse pão virou de fato o corpo de Jesus, mas é entender que eu sou o corpo. Então eu quero que o que ele disse, ele falou, o meu corpo é dado em favor de vocês. Quando ele fala de corpo, ele fala da vida dele que foi entregue em favor dos seus amigos. Então eu quero que você, dessa vez, só com o que estiver do seu lado, diga assim que você vai fazer com esse pão, você vai trocar o pão com ele e falar, eu entrego a minha vida em seu favor. Diga isso para quem está do seu lado. Entregue minha vida em seu favor, Bené. Entregue minha vida em seu favor. Amém. Porque é disso que a gente está falando. É a necessidade de entregar a nossa vida em favor do irmão. Amém? Consagramos mais uma vez esse pão a Ti, Senhor, em sinal de comunhão. Comamos todos do pão, irmãos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Após cear, tomou o cálice dizendo, esse cálice é o novo testamento, a nova aliança no meu sangue. Todos nós um dia nascemos, um dia saindo do ventre de uma mulher. E nascemos porque fomos fecundados entre uma semente de um homem e um óvulo de uma mulher. Mas agora ele fala que haverá uma nova semente, há uma nova semente em nós, a do Pai Celestial. Por isso, como disse o Capelete aqui, não é só que eu acho que sou seu irmão, eu sou seu irmão. Você é minha irmã, porque o Pai quis que fosse assim. Nós somos irmãos. Então, enquanto vamos cantar essa canção mais uma vez, do valor da nossa aliança, eu quero que você saia do seu lugar, mas sai mesmo. Quem está lá atrás, vai na frente, quem está na frente, vai atrás. Procura alguém, você nem conhece, talvez, fale, irmão, eu quero hoje renovar minha aliança contigo. E se Deus permitir, Deus tocar, fale algo para essa pessoa, onde que fale claramente da aliança que temos em Cristo. Amém? Vamos fazer isso enquanto cantamos. Troque o seu cálice com alguns irmãos e renove a aliança. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Juntos, lado a lado, andarmos com Jesus, expressamos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança no Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre
te aceitar e para te pedir, perdoa minha irmã. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, No amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. sua vida trouxe aliança. Aliança no Senhor, eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa minha irmã. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Como a gente sempre pede, para onde você estiver agora aí. Para aí. Para onde você está, sem voltar para o seu lugar. Agora silêncio. Para onde você está, sem voltar para o seu lugar, por favor. Amém? Para onde você está, sem voltar para o seu lugar. Fica aí parado um pouquinho. Meus irmãos queridos, olhem para mim aqui. Onde você está? Para onde você está, olha para cá. Será que a gente entende? Será que a gente entende de verdade que é essa a igreja que ele quer enxergar? Não é que fica confortavelmente sentado olhando só a nuca um do outro, com alguém aqui em cima, no palco, mas onde todos se movem e se entreolham e criam essa desordem, que é tirar um pouco a ordem estabelecida pela liturgia, que a ordem dele é essa desordem, no sentido do lugar de conforto para caminhar. Que você faça isso mais vezes, quando tiver comunhão. Levante seu cálice comigo. Você vai agora falar olhando para quem está do seu lado. Fala assim, ó. Escolhe uma pessoa. Fala assim, ó. Você vai falar para os dois e fala assim, ó. Você é meu irmão, sabia? Fala para ele. Fala assim, ó. Presta atenção. Ouve. Sabe quem decidiu isso? Nosso Pai. Levanta o cálice e diz: somos um em Cristo. Bebamos todos do cálice. Sou com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. somos
somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, antes de encerrar, mais uma vez, obrigado, Bené. Que presente do Bené aqui hoje. Obrigado, Paulo Capelletti. Obrigado, meu irmão. Antes de encerrar, assim como estamos em pé, não vai embora agora não. Tem alguém que fez aniversário de segunda-feira até hoje? Se tem, sobe aqui para a gente orar. Vem cá, Ebinha. Fez aniversário de segunda até hoje para a gente encerrar. Não vai embora não, espera um pouquinho, está acabando já. Pode voltar para o seu lugar, ficar em pé um pouquinho. A gente vai orar pelo aniversariante. E vamos encerrar hoje não com a oração, mas encerrar com a canção, amém? O Bené vai nos despedir com a canção depois dessa oração pelos aniversariantes. Também? Mais alguém? Gente, vamos ficar quietinhos, são organizados agora. Aniversário todo mundo? Amém? Glória a Deus. De casamento? Quantos anos? 11 anos de casado, glória a Deus. Casamento também, Portela, é isso? 13 anos já, moleque? É isso aí. Casamento? Quantos anos? 5 anos de casados, amém. Vem cá os aniversariantes, todo mundo para cá. Belinha também fez aniversário, todo mundo fez aniversário, glória a Deus. Amém. Estenda as mãos para cá, perdão, bispo, para abençoar aqui os aniversariantes. Pai, muito obrigado por cada pessoa que completou mais um ano de vida. Cada pessoa completou mais um ano de casamento também. Que o Senhor possa abençoar essas vidas preciosas do Senhor. Essas vidas que são tão ricas para Ti. Que o Senhor possa honrá-los e surpreendê-los com as mais ricas bênçãos das regiões celestiais. Em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor pelos nossos aniversariantes. Com o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco. Vamos encerrar com uma canção. Vamos cantar e assim nos despedir debaixo da bênção de Deus. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos Reis. Quem não está com pressa, quer cantar, vem aqui para frente, ó. Você fica aqui na frente, quer cantar? Pode vir? Vem para cá. Vem para cá que quer cantar aqui, ó, junto. Vem cá, vamos chegar. Chega, chega, chega. Vamos cantar juntos aqui. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Te louvarei, não
comigo, igreja. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer por tua obra. em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és O Deus eterno sobre toda a terra da terra. e céu. Queremos o teu nome, o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Nós confiamos em teu infinito, amor, pois só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar nos átrios do Senhor, do Senhor. Meu prazer é viver Na casa casa de Deus, onde flui. o amor. Quero ouvir as vozes pra te adorar, pra te adorar. Meu prazer é te louvar. Nos átrios do Senhor. Na casa de Deus, onde flui. Para terminar, juntos. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Fui.